Olá pessoal, bom dia. Continuando nossas conversas sobre cirurgia plástica facial, vamos falar um pouquinho sobre a posição das orelhas. Eu fico um pouco espantado com a queixa de muitos pacientes que fizeram otoplastia e que acham que porque você consegue simplesmente ver a ponta da orelha, isso significa que a orelha está mal posicionada. Gente, existe uma relação anatômica na orelha que tem que ser preservada. A orelha, ela não pode ficar totalmente grudada. Ah, mas eu gosto. Eu até entendo que alguns pacientes gostem, mas fisiologicamente é errado. Isso pode dar uma série de problemas, como dificuldade de limpeza da orelha, por exemplo. Então, o pavilhão auricular, ele tem que manter um distanciamento mínimo aqui atrás. Ele não pode ficar totalmente fechado, tá? Normalmente a gente considera esse distanciamento em torno de mais ou menos 1 centímetro. Então, o cirurgião, se ele for um cirurgião que respeite a anatomia normal do corpo, ele vai deixar uma certa distância aqui. Ah, mas quando eu olho, eu vejo essa pontinha um pouquinho sair. Bom, não tem como você ficar totalmente fechado assim. Você tem que ter um certo espaçamento, né? Então, uma coisa é você ter uma orelha desigual, onde você tem uma de um jeito e outra do outro jeito. Aí tudo bem, acho que aí o cirurgião ele tem que ter o cuidado de procurar deixar as duas orelhas iguais. Mas o fato de você conseguir enxergar, que nem no meu caso, por exemplo, eu estou olhando bem de frente, eu consigo enxergar a ponta das minhas duas orelhas. E tem gente que coloca foto na internet e fala, ai meu Deus, eu fiz a cirurgia e ainda estou conseguindo enxergar. A orelha é para ser enxergada. Uma orelha normal, você deixa de enxergar quando você faz um 3/4 do rosto, e aí sim você deixa de enxergar a orelha. Mas é normal, é esperado, é fisiológico e é anatomicamente correto você, de frente, enxergar as duas orelhas. Se você não está enxergando as duas orelhas, olha como fica feio isso. Quer dizer, é uma coisa, fica parecendo marciano. Então, vocês têm que entender, os pacientes têm que entender que, embora eles, mas eu não queria, eu entendo que os pacientes não querem, mas uma coisa do paciente, a vontade do paciente nem sempre é compatível com aquilo que deve ser feito, né? O cirurgião, ele deve deixar um espaço atrás e as orelhas devem ser, você deve conseguir enxergar as orelhas quando você enxerga de frente, né? Uma orelha muito fechada, anatomicamente é incorreto, fisiologicamente é incorreto, atrapalha de fazer uma limpeza e fica feio. Quer dizer, uma orelha totalmente fechada fica uma coisa muito feia, né? Então, aí acho que até uma coisa que o cirurgião deve discutir com o paciente, né? Que ele vai deixar um espaço atrás, quer dizer, ele não vai colar, embora o paciente queira amarrar uma orelha atrás da outra, assim, para não aparecer. Não, o cirurgião ele deve conversar com o paciente e explicar que ele vai deixar um certo espaço e que é importante esse espaço, senão a pessoa fica descaracterizada como um indivíduo normal, né? O indivíduo normal tem que ter esse espaço aí. Outra coisa que chama muita atenção são as pequenas diferenças. Então, assim, para você, é até difícil você manter uma posição que você consiga enxergar as duas orelhas. Se eu fazer esse pequeno movimento, eu já não enxergo mais essa orelha. Se eu fizer esse pequeno, eu já não enxergo mais essa. Quer dizer, às vezes você tem uma assimetria de, digamos, 2, 3 milímetros, e que o paciente fica, meu Deus, essa orelha aqui tem 2 milímetros mais aberta do que a outra. Isso é muito difícil para o cirurgião conseguir fazer por vários motivos. Primeiro porque uma diferença de milímetros é uma diferença que a gente, como cirurgião, considera aceitável, né? Segunda coisa é que, como boa parte dos pacientes que fazem cirurgia de orelha, sabe que depois da cirurgia a orelha abre um pouco, né? E esse abrir um pouco depende exclusivamente da orelha, quer dizer, a orelha ela abre o quanto ela consegue abrir. Então você conta com um certo grau de imprevisibilidade de quanto a orelha vai abrir.
é uma orelha que abriu e que todo mundo nota que essa orelha está mais aberta que essa. Bom, essa é uma outra história. Mas uma orelha que está 1, 2, 3 milímetros mais aberta de um lado que do outro é algo totalmente aceitável, porque não existe esse grau de previsibilidade. Você não consegue, você até consegue na cirurgia deixar exatamente igual, mas quando abrir, pode ser que a direita abra 1, 2 milímetros mais do que a esquerda, e aí você vai ter uma pequena diferença. Desde que essa diferença não seja uma coisa marcante, é totalmente aceitável isso. Mesmo porque, às vezes, você tem, como eu acabei de falar, você tem que olhar bem de frente para você conseguir ver a diferença que existe. Aliás, se você pegar uma pessoa que não fez a cirurgia, como no meu caso, e você olhar, como eu estou mostrando agora minhas duas orelhas para vocês, vocês vão ver que essa orelha aqui é um pouquinho mais aberta do que essa. Mas é da natureza isso daí. Então, esse tipo de finesse, ele é aceitável, né? Uma coisa exagerada, tem meio centímetro, 1 centímetro mais aberta, bom, essa é uma outra história. Mas questões milimétricas, 2, 3 milímetros de diferença, isso é impossível o cirurgião prever se vai acontecer ou não, e acho, sinceramente, que não deve se tentar corrigir coisas muito pequenininhas. A chance de você tentar corrigir uma diferença de 2, 3 milímetros e ficar ou de não conseguir resolver, ou de ficar mais assimétrico, é muito maior do que de ficar exatamente igual, tá bom?